A escola é algo que sempre foi presente na vida da maioria das pessoas. Lá nós aprendemos matemática, geografia, história, entre várias outras matérias e até coisas sobre o nosso próprio cotidiano. Hoje será falado sobre como a nossa escola transforma a nossa sociedade e sobre a influência e costumes do iluminismo no nosso aprendizado escolar. O iluminismo começou no século XVIII, quando um grupo de pensadores começou a se mobilizar para poder defender a prática efetiva e seus ideais. O movimento levantava questões filosóficas sobre a felicidade e a condição humana, e ele era sistematicamente contra todo tipo de coisa, contra justiça, felicidade e igualdade. O iluminismo ele era totalmente a favor sobre o pensamento, ou seja, você pensar, você raciocinar e não seguir uma doutrina de alguma política ou algo do gênero. Mas obviamente que sempre dentro daquilo, da razão, da igualdade e da justiça. O movimento sempre se mostrava contra a Igreja Católica e contra as doutrinas, mas obviamente ele seguia sempre contra a dominação religiosa, principalmente sobre a Igreja Católica. Na sociedade, o iluminismo ajudou para as pessoas poderem ter opiniões próprias e não seguir uma doutrina. Por exemplo, as doutrinas da Igreja Católica. As escolas elas eram extremamente rigorosas na época. E, por exemplo, eu posso estar falando aqui a minha opinião e a escola não vai me fazer, simplesmente ficar a favor deles. Mas na época, as crianças, por exemplo, que estudavam na escola não podiam ter uma opinião contrária. Elas tinham que seguir aquela caixinha da igreja e tudo que colocavam a favor deles. O movimento iluminista sempre defendeu que a razão é o principal instrumento de reflexão. Ele sempre usava o raciocínio, e assim, na sociedade hoje em dia, ele influenciou as pessoas a usarem o racionalismo nas suas ideias, opiniões e afins. Porém, agora voltando à nossa pergunta principal, o que o iluminismo trouxe para a educação atual? Em geral, a liberdade de expressão. O iluminismo sempre colocava aquilo que ele sempre implantava nas escolas, que as crianças não tinham que seguir aquilo da igreja, aquelas doutrinas extremamente rígidas. Então, as crianças, como elas já iam crescendo, quando elas acabavam virando membros do movimento iluminista, então, quando elas cresciam, elas já iam passando aquele movimento para frente. Isso era uma coisa muito boa para o movimento em si, que era passar o pensamento usado pelo raciocínio para frente. As crianças antigamente chegavam até a apanhar por errar uma questão ou ser contra a escola. E isso não é muito antigo, isso é recente. Nossos pais, se você conversar com seus pais, eles forem um pouco mais velhos, eles podem dar um relato sobre alguma coisa assim. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais liberdade. Obviamente que alguns alunos têm uma opinião própria falando eu acho que a escola não tem muita liberdade, mas isso depende de cada um. Mas, em geral, agora as pessoas têm muito mais liberdade de expressão, principalmente os alunos na escola. O filósofo Nicholas Condorcet, que tinha a sua base de pensamentos como o iluminismo, falava que ele queria que todas as crianças tivessem um ensino bom, de qualidade, independente de cor, raça, gênero ou classe social. Para você, o que é a escola? A escola, na minha opinião, é o momento mais importante de um jovem, de uma criança, né? Tirando as interações familiares, o momento que ele passa com a família, a escola é o evento mais importante na vida dele, né? Então a escola tem que garantir o conhecimento, porque isso é importante também, mas para além do conhecimento, a escola deve trabalhar com competências e habilidades, né? Valores necessários para viver em sociedade, para se conviver com outros indivíduos, né? Isso é muito importante. Então a escola é um ensaio da vida futura, né? É na escola que a gente tem os primeiros laços sociais com os nossos amigos, com os nossos professores. Nós aprendemos como a sociedade é organizada, como ela funciona. E o mais importante é que a escola trabalha em cada indivíduo a autonomia, né? Uma capacidade de agir nessa sociedade, de transformar a sua realidade, né? Então, por exemplo, ser um cidadão que não aceita tudo que acontece, mas sim tenta transformar a realidade para o bem comum, para o bem de todos, né? Então, para mim, a escola é essencial. Sim. A segunda é como a escola pode transformar a sociedade. Então, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas essa transformação, ela é individual. É plantar uma semente em cada aluno
que vai ser cultivado ao longo de vários anos, né? Os alunos passam diversos anos se aprimorando, se aperfeiçoando, e essa semente plantada tem que ir para além dos conteúdos. Eu tenho que plantar conteúdos, por exemplo, eu tenho que plantar matemática, conteúdos de matemática, sim, mas o importante é plantar habilidades e competências nesses alunos. Essas habilidades e competências, como por exemplo, criatividade, autonomia, capacidade de ler, interpretar o mundo ao redor, né? Isso é muito importante. Se eu crio esse cidadão, essa pessoa autônoma, com uma capacidade crítica, com certeza ela vai poder retornar algo de bom para a sociedade, né? Então a escola tem que proporcionar debates importantes sobre os temas mais importantes do momento, né? Os temas que às vezes são difíceis de conversar, são esses que a gente precisa conversar. É isso. Sim, a terceira pergunta é quais as heranças do iluminismo presentes na escola hoje? Só que como você já tinha falado um pouco, porque o iluminismo, as principais características era que eles implantavam que não era para seguir as doutrinas da igreja, por exemplo, era os pensamentos deixar fluir, não era para... Porque as escolas antigamente elas seguiam muito doutrinas, essas coisas, então os alunos da escola não tinham muito pensamento próprio, então seguia, não saía daquela caixinha. Sim, é exatamente isso. Então, primeiro, a gente tem que quebrar com essa tendência da religião influenciando na escola, né? A escola é um local, depende dos valores da escola. Mas, assim, dentro da sala de aula, a gente precisa de uma abertura para a gente se expor, né? Então, tem escolas que são laicas, que não seguem nenhum padrão religioso, tem escolas que trazem preceitos religiosos, mas o importante é dar liberdade de expressão para os alunos. E aí, com a liberdade de expressão, flui as ideias, né, sem aquele controle rigoroso do que a pessoa está falando, né? Então, ela pode se expressar, lógico, que dentro de um bem comum, sem ofender ninguém. Então, isso é muito importante, a liberdade de expressão, a colocação de ideias, o debate dessas ideias, né? Tinham muitas coisas proibidas antes, não podia falar de várias coisas, vários temas, né, eram proibidos. Mas hoje em dia, pelo contrário, a gente precisa debater as coisas amplamente, todos participando. Então eu acho que é por isso que a gente precisa continuar nessa linha, né? Então são heranças boas. E o Regina é um exemplo, porque por mais que ele seja uma escola religiosa, ele é aberto a todos os assuntos, não tem muitas doutrinas, é só o básico mesmo. É verdade, com certeza. Eu penso da mesma forma. Me sinto super bem dando aula, né? Porque dar aula de ciências e de biologia não é fácil num mundo religioso, porque muitos pensamentos vão de contrário, né? Com algumas coisas religiosas, mas na verdade a ciência pode caminhar ao lado da religião. A gente pode criar caixinhas, né? Como eu sempre falo. Você cria a caixinha da religião que você acredita, você tem fé. Você cria a caixinha da ciência e você encontra o meio termo entre elas. Pois é,